Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Muito bem, alô você, bom dia. Estamos chegando para mais uma edição do nosso programa Sabe Caxias by Bitcom. 17 graus de temperatura em Caxias do Sul, tempo ainda fechado, amarrado, com características de que pode chover a qualquer momento. Chama atenção que hoje pela manhã tivemos neblina em pontos mais elevados aqui da nossa querida Serra Gaúcha, da cidade de Caxias do Sul, e o sol até tentou aparecer, mas as nuvens tiveram uma concentração mais forte e estão nesse exato momento bloqueando a luminosidade do sol, mas mesmo assim, né, tá um dia com temperatura de certa forma agradável, 17 graus as temperaturas. Hoje as máximas poderão chegar à casa dos 22 graus e vamos para o final de semana. Sextou, sexta-feira, e só para destacar para você, né, em relação ao final de semana, está marcando possibilidade de temperaturas bem perto do 0 graus, na transição do sábado para o domingo, no amanhecer de domingo e no amanhecer também de segunda-feira. 2 dias com temperaturas baixas, né, no amanhecer, uma massa de ar mais gelado está chegando aí com tudo aqui na região serrana. Mas daqui a pouco mais a gente vai falando sobre tudo isso nos desdobrar dos nossos programas. Sabe Caxias inicia agora, vai com você até o horário das 11 horas da manhã. Das 11h15 até ao meio-dia, lance esportivo aqui na Bitcom TV. E hoje, trazendo para você o debate esportivo. Toda sexta-feira, né, a equipe de esportes da Bitcom TV realiza debate, fazendo avaliação de diversos cenários, diversos temas relacionados ao esporte, e você é convidado a estar acompanhando pelas redes sociais, né? E a programação do Sabe Caxias vai de segunda a sexta-feira. Estamos aqui sempre presente e com diversas reprises, porque todos os conteúdos ficam on demand. Você pode assistir a hora que você quiser. Se você perdeu agora, pode assistir novamente de noite e se inteirar dos assuntos aqui abordados. E o programa Sabe Caxias by Bitcom não é sozinho. Ele sempre conta com a ancoragem e os trabalhos dele também, Miguel Brambila, no qual nós cumprimentamos com um bom dia. E a partir de agora ele fala também com a nossa audiência. Sexta-feira, Miguel, sextou. Bom dia, Edinho Soares. Bom dia, nossa querida e seleta audiência aqui da Bitcom TV, Sabe Caxias by Bitcom. Iniciando mais um programa e também chegando a mais um fim de semana, não é? É bom que passe rápido mesmo, porque nós estamos aí, todos nós, com os olhos voltados para a ciência. Nesse período a gente quer que passe rápido, né? Assim como quando éramos crianças, né, que queríamos que passasse rápido. Depois a gente quer que dê uma travada no tempo, e assim é a relatividade psicológica do ser, não é, Edinho Soares? Bom dia a todos. E é sempre um prazer estar em companhia com esta seleta audiência da Bitcom TV, meu irmão. Que bacana, que bacana. Miguel Brambila, nós vamos ter um minuto de sabedoria hoje, ou já podemos embarcar nos assuntos das pautas? Momento de sabedoria, vamos lá então para os nossos momentos de sabedorias, e depois nós vamos falar de assuntos, né, que estão verberando aí, e claro, um assunto muito importante para o dia de hoje. Miguel, momentos de sabedoria. Pois é, Edinho, esse Minutos de Sabedoria aqui do Torres Pastorino é um livro bastante conhecido e eu particularmente gosto muito dele, né? Este livro ele voltou para minhas mãos porque, aliás, a família costuma tê-lo, né? A minha avó sempre leu, porque assim, ó, nós precisamos nos tratar emocionalmente. E às vezes, né, a autoajuda funciona, ele tem bons conselhos, né? Às vezes você reflete de alguma maneira negativa, acaba tendo problemas, então você pode controlar sua mente, suas emoções com boas ideias. Eu abri aqui, número 163, mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminhe para frente, alegre e certo de que há de vencer por maiores que sejam as dificuldades do caminho. Legal, né, Edinho?
Com certeza, muito lindo, né? E a gente percebe realmente quando nós estamos com a mente, né, cheia de coisas, assustados, é o momento que a gente trava, né? Pode ver que acontece a pessoa, tô cheio de coisa na cabeça, não consigo fazer nada, tá travado, né? A pessoa não consegue desvencilhar os seus trabalhos. Então, muito interessante parar e observar, né? Calma. E a gente observa também, nessa linha de raciocínio, que cada um de nós é um mundo à parte, dentro desse planeta Terra. Cada um de nós é um mundo. Porque as coisas que eu estou pensando, as coisas que geram minha importância, o meu mundo pessoal é meu. O mundo do Miguel, as coisas que lhe geram importância, as coisas que estão no seu pensamento são deles. Só que o mundo que o Miguel habita não é o mesmo mundo que eu. Então nós criamos diversos mundos alicerçados, né, aqui dentro dessa esfera da terrena mundo, e assim nós vamos caminhando como humanidade. Aí nós criamos nossos culturalismos, nós criamos os nossos conceitos que se denominam preconceitos, né? Muitas vezes, e nós criamos também o nosso mundo, alguns um mundo triste, outros um mundo mais alegre, outros um mundo mais positivista, outros criam, né, um mundo mais com a alegria, cada um colore o seu mundo do jeito que melhor vê, né? Melhor percebe-se para o momento. E nós temos os nossos sentidos, que são as ferramentas das percepções do externo. E tudo isso são bases e vão nos alimentando para nós formarmos a cada um de nós, que traduz-se na essência do ego. Então preste bem atenção como é que você está cuidando de tudo isso. O mundo oferece muitas coisas, há um turbilhão de coisas que nos arrastam, né? Nos levam daqui para um lado para o outro, mas nós temos que observar a nossa essência, o que nós somos, quem nós somos e o que nós queremos ser, o que você quer ser no meio de tudo isso, né? Então, precisa serenidade para poder observar com maior calma. Deve ser por isso que os mestres, né, aqueles mestres orientais, eles ficam quietos, né, com os olhos fechados e os ouvidos cerrados para poder ver, né, as coisas de um outro ângulo que talvez nesse turbilhão nós não podemos, quem sabe, perceber. Miguel Brambila, 10 horas e 21 minutos, 70 anos da TV brasileira. Você sabia que nós ia puxar esse assunto, né? Eu vi teu sorriso. O que quer dizer para você, Miguel Brambila? Que a gente pode refletir nesses 70 anos da televisão brasileira? Inclusive a TV brasileira passou por diversos desafios, né? A TV brasileira talvez retratou em determinado período, uma imagem de um Brasil que era à parte, né? Eu digo no sentido que mostrou uma sociedade que não correspondia à sociedade da maioria do povo brasileiro, né? Mostrou conflitos, guerras, trabalhou com tabus, mexeu em diversas situações, valorizou a cultura, o teatro, os elementos, difundiu a música, né? Fez com que a música se integralizasse, né? E penetrasse no meio do coração do brasileiro, retratou o brasileiro, né? Mostrou, escancarou, né? Hoje nós estamos vendo que a TV está mais democratizada e nós somos a TV, a nova TV. Nós estamos fazendo a nova TV, a nova democratização dessa TV que sai, né, se pulveriza, que já traz grandes resultados, entregando-se nas mãos das pessoas. O fenômeno também atribuído isso, né, no empoderamento da TV, para que nós façamos nós também a TV, contextualizar a TV através das redes sociais. O que a gente pode analisar sobre a TV que chega aos seus 70 anos, Miguel? É uma jovem ainda tecnologia que vai avançar muito em termos de aprofundamento na geração de conteúdo, em termos de mudanças tecnológicas, em termos de jornalismo, como você fala, não é? Quando nasceu a televisão, acreditava-se que o rádio morreria, e assim por diante, né? Quando nasceu a internet, acreditava-se que morreria a internet, a televisão morreria, né? Quando nasceu a internet. Mas essas mídias, essas possibilidades vêm se somando. Hoje em dia, o que vale é a geração de conteúdo como critério positivo, mas é muito importante perceber que tem muito conteúdo ruim fazendo sucesso em todas as mídias, não é? Então, a ferramenta
televisão no Brasil tem uma história muito peculiar, muito positiva, apesar de muitos momentos de dificuldades enfrentadas na ditadura militar, não é? Ao mesmo tempo que tivemos a ditadura militar, por exemplo, né, um dos movimentos de maior cultura no Brasil foi a Jovem Guarda. O surgimento aí das tardes de domingo, não é? Haviam também outros programas, o mais famoso foi o da Jovem Guarda, mas haviam outros programas e a televisão era feita ao vivo, os reclames eram feitos ao vivo, né? E naquele tempo da televisão ao vivo era quase como o rádio se fazia ainda, por exemplo, ainda se faz um pouco de televisão ao vivo, mas os diretores, você vê aí nas histórias, nos registros do YouTube, por exemplo, na história da televisão, que quando o programa era bom, que era medida a audiência, se mantinha. Tem uma história, por exemplo, de uma entrevista do Chico Xavier, o médium espírita, que nos anos 60, no programa Pinga Fogo, foi dar uma entrevista e o programa durou 4 horas. E foi o maior programa de maior audiência da história da televisão brasileira até hoje. Nós tivemos aqui em Caxias do Sul, na Festa da Uva, a primeira transmissão em cores do Brasil, que inclusive era um caxiense, né? O Mário Andreasso, ministro das Comunicações na época, 1974, quando se teve aí, portanto, né, estamos na história, né? Francisco Coco, Glória Menezes, Tarcísio Meira estavam nessa transmissão, e a Sirimbua era um paralelepípedo ainda, e ficou na história da televisão brasileira. A primeira transmissão em cores feita no Brasil foi aqui em Caxias do Sul. Então nós temos muitas coisas, não é, Edinho? Muitos pontos, muitas coisas a debater. Ainda é uma concessão, ainda é, de certa forma, um feudalismo, não é? Porque são grupos de famílias que coordenam do alto das concessões ou grupos políticos a televisão aberta brasileira. A televisão acaba um elitismo. Vamos avançando na utilização deste instrumento. Por exemplo, através da televisão, fica-se sabendo, por exemplo, de um trabalho jornalístico, que no Brasil nós temos, hoje, 10 milhões de pessoas passando fome devido a uma pesquisa do IBGE. Né? Você escolhe o canal que você quer ver, né? Se você quer se alienar ou não. Mas está de parabéns aí, está jovem, né? 70 anos é muito pouco, Edinho. Será que a Assis Chateaubriand, pai da TV brasileira, sabia que ia chegar tão longe esse negócio, né? Porque ele ficou encantado quando viu a caixinha na preta e branca, soltando as imagens, e eu tenho que levar isso para o Brasil. Fez um esforço tremendo, trouxe para o Brasil. Década de 50, olha, é curioso de analisar isso, né, Miguel? Pensa você, tu traz a TV para o Brasil, aonde o pessoal não tinha o receptor, o aparelho, o televisor em casa para poder ver o que era a TV. Tinha que trazer junto também na bagagem para poder mostrar para as pessoas o que era. Como ninguém tinha, tem que se colocar num teatro, né, num hall de um hotel, para que as pessoas possam ver e apreciar, né, o que era a denominada televisor. É coisas que a gente fica pensando assim e fica maravilhados, né? Fica maravilhados. Um dos pontos da história da TV, que eu também debrucei-me no estudo, foi quando o Brasil configurou o sistema micro-ondas, que integralizou, né, as televisões de todo o Brasil, possibilitando a formação das redes. Década de 70, dizem, isso foi um esforço dos militares, né? Na época, que era para se projetar o país como um meio de comunicação íntegro, para que pudesse ser utilizado como porta-voz, porque o rádio já estava passando já por certas dificuldades de propagar as informações, as notícias. Era o que a história, pelo menos, nos narra. A gente sabe que há pontos políticos no meio de tudo isso, era a busca de interesse no meio de tudo isso, mas diz que a população brasileira era altamente analfabeta naquele período. O povo passava fome. Nós estávamos entrando numa contestação da nossa industrialização, porque não avançava e o povo era bastante submisso a tudo isso. A gente vê que parece que o desenho da TV nesse período, né, analisando especificamente, estava afastado da realidade do povo brasileiro, né? Porque as necessidades eram outras e as preferências de investimento foram em dinamizar, potencializar as telecomunicações nacional, fazendo essa grande integração. Que hoje a gente percebe, né?
que muito foi utilizado o sistema, a gente vê que hoje os satélites tomam conta, né? Os sistemas de satélites são muito utilizados, mas que estão perdendo para o cabo da internet, Miguel. A televisão, ela funciona como uma parte dela, pelo menos, como um circo, né? Pão e circo. Então, como tudo, a manipulação de quem está por trás disso é uma forma de você melhorar ou piorar a sociedade. Depende Sim. de como ela é utilizada. Agora, Edinho, o que nós temos falado neste programa não é de hoje. Sem uma reforma cultural, não é possível ter um critério de escolha, um critério crítico, né? Nós somos do tempo ainda que havia censura, né? Programa, né, indicado, né, hoje é indicação, né, para o critério dos pais, mas agora eu pergunto de que forma isso pode ser observado no Brasil, devido aí a muitas gerações vivendo de analfabetismo funcional. Porque se Sim. nós não conseguimos no Brasil ter uma interpretação de texto mais profunda, se nós não conseguimos no Brasil considerar aí uma eleição mais criteriosa para escolhermos melhores representantes públicos que nos tirem do atraso mundial. Sem uma reforma cultural, o instrumento é só uma ferramenta, não é? Ele não funciona sozinho. Então, nós temos, sim, a televisão de bom calão, bom jornalismo, boas obras, mas, ao mesmo tempo, né, nós temos aí muita coisa difícil. A questão da TV fechada é um elitismo, né? Se as pessoas... Você veja bem que essa notícia é recente, do IBGE, são 10 milhões de pessoas no Brasil que passam fome. E você sabe que, ou não, né, que passar fome não é tão simples quanto parece, não é tão banal. Mas nós temos aí todo este problema da Covid insensibilizando muita gente. É 1% da população brasileira, aliás, 5%, né? Vamos arredondar para 200 milhões de brasileiros. 10% seriam 20 milhões. 5% de cidadãos brasileiros passam fome. Então, de que adianta, né? Nós temos uma televisão moderna, alta tecnologia, se o país não avança. Uma outra notícia, falando da reforma cultural, que o próprio ministro da Educação, que creio que não vai durar, o atual ministro da Educação, veio a público pedir apoio político porque será retirada da pasta da educação no Brasil mais de 1 bilhão de reais para ser remanejado para outras áreas. Então, veja bem, nós temos também essa questão do abismo entre as escolas particulares e as escolas públicas. Desde o tempo do Dom João VI, no Brasil se criou aí, né, reis, nobres e burgueses, e o resto do povo, a população, né, os jecas tatus, entre aspas, né, porque seria pejorativo, mas não é, o brasileiro pobre, não adianta ter uma televisão com filmes franceses, filmes iranianos, o Festival de Gramado, né, que tudo isso é muito bom, né, filmes, né, agora o povo não vai assistir, porque primeiro está preocupado em comer, né, comer, se proteger das balas perdidas, né, da falta de segurança nos morros e favelas do Brasil inteiro, não é só no Rio de Janeiro que isso avança negativamente para a sociedade. Então, precisamos, sim, positivamente comemorar os 70 anos da televisão brasileira, mas rigorosamente melhorar o senso crítico do brasileiro que não lê, portanto, né, escolhe muito mal aquilo que consome. Nós temos uma pseudo-democracia com utilização de conteúdos da internet, por exemplo. Mas sem uma supervisão, qual vai ser o consumo deste conteúdo, né? Tudo isso faz parte do processo de avanço tecnológico, inclusive com a nova era da televisão, que são as redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram, tudo certo. É a televisão também, o rádio se misturou com TV. Mas depende do que você colocar, você vai se responsabilizar por isso. É uma forma muito positiva ou negativa, né, de se levar a informação, Edinho.
Ok, nós estamos então fazendo uma análise, né, de diversos pontos dos 70 anos da TV brasileira, né? Então a gente deixa um registro, a gente deixa os pensamentos, as observações sobre tudo isso. O pessoal já pode emergir, mergulhar nos seus conceitos, no seu pensamento e tudo que ainda precisamos construir e avançar. Sendo que o objetivo, né, primordial da TV, do rádio, é essa democratização, é dar voz, é ouvir, é instigar, apresentar, mostrar para a nossa realidade, nós termos um desenho maior da nossa realidade e entender o que nós precisamos avançar. Eu quero trazer agora, Miguel Brambila, 10 horas e 34 minutos, eu quero trazer para você um texto do jornalista Daniel Silveira, tá? Que ele publicou no site G1, para sua apreciação bem em cima do ponto que você está falando. O desemprego diante da pandemia voltou a crescer na quarta semana de agosto, na comparação com a anterior, atingindo o maior patamar desde maio, quando teve início a pesquisa. É o que apontam os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o levantamento, entre a terceira e quarta semana de agosto, aumentou em mais de 1 milhão o número de desempregados no país, chegando a cerca de 3,7 milhões o total de trabalhadores em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Com isso, a taxa de desemprego subiu de 13,2 para 14,3, o maior desde o início do levantamento, em maio deste ano, quando ela era de 10,5%. Segundo a pesquisadora, o IBGE, o aumento do desemprego pode estar diretamente relacionado com o avanço da flexibilização do isolamento social para conter a disseminação do novo coronavírus. A pesquisa mostrou o número de pessoas que ficaram rigorosamente isoladas diminuiu pela segunda semana consecutiva. De acordo com o levantamento, na quarta semana de agosto somavam 38,9 milhões o número de pessoas em isolamento social rígido, o que representa uma queda de 6,5% em relação à semana anterior, quando esse contingente era de 41,6%. Já a população que ficou em casa e só saiu por necessidades permaneceu de certa forma estável, com um número de 88,6 milhões de pessoas em situações, representando 41,9% da população do país. Também houve estabilidade no contingente dos que estavam em isolamento social, chegando a 5 milhões de pessoas, assim como permaneceu estável o contingente de 77 milhões que reduziram o contato, mas continuam saindo de suas casas recebendo visita. Então tá aí para nós termos um mergulho, Miguel Brambilo, né, sobre o Brasil, que pessoas que estão se movimentando agora, saindo de suas casas para a procura do emprego, mas que o índice, né, de desempregados chama a atenção e o número de pessoas que passam fome. Essa é uma reportagem, então, só para atribuir, dar crédito a quem passa a hora, né, produzindo conteúdo, o Daniel Silveira, que traz para a gente esse relato. A gente vê que a fome realmente é o ingrediente que faz nós temos que se mover, sair da nossa zona de conforto, da onde nós fomos solicitados para entrar. Nós estamos vendo hoje o mercado, os itens dos preços das alturas, o arroz valendo ouro, a carne valendo o preço do ouro, feijão subindo, óleo de soja subindo, as pessoas sem poder de compra, aumentando o índice de pessoas que estão entregues à margem da miserabilidade, pessoas que passam fome. Miguel Brambila, o que a gente pode acenar sobre isso? É verdade, ilustra bem a nossa realidade para que nós possamos entender que é preciso arregaçar as mangas coletivamente no Brasil. Nós temos que acabar com a visão de puxarmos o saco do rei, como a parábola, né, de que o rei está nu e ninguém falava nada. Essa história, né, de que, como temos repetido aqui, né, o salvador da pátria, o Brasil está muito distante ainda de eleger nova categoria administrativa neste país e de uma consciência política que saiba
né? Eu sou a favor do recall político. Recall é em inglês, né? De você errar o voto, ter o direito, né, de revê-lo durante o mandato, não ter que esperar a próxima eleição, porque existem mecanismos para isso, mas o brasileiro está preocupado em comer, e aí nós temos, por exemplo, né, ainda aquela história do pão e circo. O circo é a televisão, os meios de comunicação abertos, né? E o pão, hoje nós vemos como o auxílio emergencial, o Bolsa Família, etc. Né? Para quem disse que acabaria com a pobreza no Brasil, que ficou 8 anos no poder, um partido político de esquerda, não acabou patavina nenhuma, não é? E o governo que entrou também prometendo mundos e fundos, né, aumenta e baseia sua popularidade não em projetos, mas tirando dinheiro dos cofres públicos da educação para colocar em paternalismo, em assistencialismo, que deveria ser temporário. Tudo isso representa na realidade do Brasil. Representa que, evidentemente, você vai morrer. Agora você, né, vai aceitar pacificamente, como dissemos ontem, não por acaso, até, né, não existe acaso, que o Brasil teria uma revolução por causa da fome, não é por causa da ideologia, como aconteceu na França. Né? Se não tem pão, por que não comem bolo, não é? Na Revolução Russa também, os populistas da Rússia de esquerda, né, implantaram o comunismo goela abaixo, né? Stalin era um tão cruel quanto Hitler, né? Matou muita gente. Então, quer dizer, não pense não que nós estamos, se não estamos bem na direita, ficaríamos bem com o comunismo. O comunismo é terrível, né? Materialista, ditador, cruel. Basta ver na China, você não sabe o que acontece lá. A pena de morte, o tráfico de órgãos, o oficial, né? Por causa do governo. Então, é evidente, né? Ninguém vai ficar dentro de casa, só que o brasileiro é pacífico. O brasileiro passa fome e não reclama, né? O brasileiro passa fome e não consegue protestar. Quem protesta são pessoas como essa Sarah Winter aí, que está presa, né, com tornozeleira eletrônica, que é extremamente cruel. Quem protesta, né, são pessoas que querem o poder para si. Você veja como foi a Revolução Cubana, por exemplo, né, um protesto contra o Fulgêncio Batista, o ditador, onde Fidel Castro tomou o poder e matou um montão de gente e se perpetuou no poder. Né? Ninguém mais quer largar o osso. Então quem protesta é porque quer o poder para si, não está preocupado com o povo. E a fome continua. 2020 nós temos 10 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Comemorar 70 anos da televisão e a internet é até uma vergonha para nós brasileiros, né? Que não somos capazes de observar com independência política e social a falta, né, o descaso com relação à população brasileira. E todo dia um caso de corrupção, o dinheiro é roubado, não precisa prometer nada mais do que combater o crime. Né? E, aliás, foi essa uma das bandeiras do atual governo federal, que não está combatendo patavina nenhuma, né? Se puder esvaziar, esvazia em benefício próprio. Então, essa é a realidade, Edinho. Né? Agora, vai mudar, não sei quando. Só uma revolução cultural e social e política vai nos fazer melhores. Né? O dia que o brasileiro se desesperar de tanta fome, né, teremos um soldado fraco, né? Porque não tem comida, como é que vai brigar? 10 horas e 42 minutos, sabe Caxias by Bitcoin, nós temos a um breve intervalo, você fica aguardando a gente e nós já voltamos para dar continuidade à nossa programação. Vamos agora trazendo destaque para você dos melhores empreendimentos que fazem parte do nosso hall de patrocinadores de nossa programação. Preste atenção. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar.
Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. A CPR é uma loja especializada em rodas e pneus. Expertise de mercado há quase 30 anos. Marcas consagradas, preços especiais. Venha conhecer a CPR Rodas e Pneus. 2 lojas na cidade para melhor atender você. Curta nossa página no Facebook. CPR Rodas e Pneus. Moreira César 1140, fone 3224-1799. Fortunato Model 2423, fone 3224-3253. CPR Rodas e Pneus, você é o nosso melhor amigo. Estamos de volta em nossa programação, 10 horas e 47 minutos. Vamos para a última trecho de nossa programação. Eu quero que o Miguel Brambila fale um pouquinho para a gente também sobre essa dificuldade do INSS, né? Essa bronca que está acontecendo, essa greve estendida. Né? Agora, segundo informações, 1,5 milhão de processos estão na fila. Imagine quantas pessoas não estão aguardando aí pareceres, pessoas que precisam muitas vezes de valores até mesmo para poder comprar alimento ou até mesmo para dar um parecer definitivo, para poder colocar um ponto em suas vidas, para poder dar continuidade no seu dia a dia, e estão, né, com essas perícias aí paradas, né? Diz que mais da metade dos casos, quase 800 mil casos, estão aguardando perícia médica, precisam de um atendimento presencial para poder acontecer. Mais um assunto para que Miguel Brambila possa fazer as observações. Miguel. Pois não, Edinho, o direito à greve é democrático. E aí nós temos que viver, né, no país chamado Gambiarra Brasil. Porque você observa, e creio, né, que seja justo, os médicos têm uma simples reivindicação, porque a sala da perícia, eles dizem, é fechada, não tem ventilação, e exporia, né, as pessoas diretamente ao risco. É a única reivindicação que eles fazem para voltar. Né? É a única. A Associação Nacional dos Peritos
pede somente condições de trabalho. Então, eles estão sendo demonizados por causa do populismo, que as pessoas que estão nas filas precisando dependem deles, sim, é uma peça da engrenagem, não é essencial, mas eles não podem voltar colocando-se em risco, não é? Você não pode, por exemplo, encher um avião de pessoas e colocar lá um piloto que esteja em condições de trabalho negativas, com alta temperatura, correndo o risco, né, de se contaminar e levar o avião à bancarrota. Né? Essa é a principal questão, que as pessoas estão, devido aí à pressão do governo, que não resolveu isso, né? Era simples criar condições estruturais de trabalho nos prédios do INSS para que os peritos estejam protegidos. É a única reivindicação que eles têm para atender a demanda de trabalho. Porque a questão dos agendamentos, a questão do INSS é a mesma do auxílio emergencial, é gambiarra Brasil. Se enfia a goela abaixo, de cima para baixo, um decreto, e quer que né, você quer... Quando eu era criança, se dizia muito bem, né, a minha mãe sempre dizia, você quer colocar Porto Alegre dentro de Caxias, né? Porque Porto Alegre é muito maior, e Caxias, né, aqui, então, quer dizer, quando você quer colocar uma coisa grande dentro de uma coisa pequena, não cabe. E é isso que acontece. Era mais Brasil e menos Brasília, o lema de campanha desse governo, mas não acontece. Você veja, pode escrever que o ministro da Educação, que veio daí reclamar publicamente da questão do corte de verba, vai cair logo ali. O Guedes só não cai devido aos sermões públicos, né, e a desautorização pública que ele sofre do Bolsonaro, porque ele é grudado no governo por algum motivo que a gente vai se descobrir mais adiante, né? Daí ele joga para baixo. O que se está fazendo no INSS é a mesma coisa. O governo culpa os médicos peritos e a população não sabe o que está acontecendo, não é? Manipula-se a população através do populismo. Porque, sim, eles têm direito, sim, das perícias, muita gente precisa disso, precisa do dinheiro porque estão sofrendo, né? Precisam de algum auxílio governamental, que não seja paternalismo, que seja algo que sustente realmente o cidadão em tempo, né, de dificuldade, para que depois ele volte a trabalhar em um Estado, né, que cumpra o seu papel, o papel de impostos. Então é simples. O que os peritos pedem são condições de trabalho, é óbvio, eu também não trabalharia, aconteceu comigo, não vou dizer nem aonde, nem quando, nem como, né, mas como repórter, em determinado momento da minha história, havia lá, um cidadão colocou um ar-condicionado dividido entre duas salas, só que o controle ficou na sala do lado, né, e o controle, de noite, o pessoal da sala do lado não desligava o ar-condicionado. De manhã, quando chegavam os repórteres, né, para trabalhar, a sala estava um gelo, homens e mulheres, né, para trabalhar. E gelado, né? Era isso mesmo no verão, porque não se desligava. Então, isso aqui virou uma briga, né? Então, o que acontecia? Era para economizar luz, né? Você veja, condição de trabalho, né? Aí, o que acontecia, né? As jornalistas que sentiam frio, chegavam às 6 horas da manhã para fazer o noticiário, desligavam o ar-condicionado. Chegava o proprietário dizendo, não, mas isso aqui é um absurdo, porque todo um debate, né? E abriam a janela porque precisava entrar o ar, não é? Cheguei um dia, em determinado local, tinha um cadeado na janela. E eu era o chefe, inclusive, né? Não era eu da sessão. Tinha um cadeado na nossa janela, né? Um cadeado. E nós tínhamos que trabalhar com ar-condicionado, isso na imprensa, né? O que nós fizemos? Todos os funcionários que eram meus subordinados assinamos o abaixo-assinado, nos colocamos à disposição, porque não é justo, é condição de trabalho, você não é um escravo. O perito tem o direito de ter condição de trabalho, sim, em salas pequenas, não é? Essa é a questão. O governo está mascarando isso, dizendo que vai cumprir as normas, né, trabalhistas e as sanções públicas, né? Mas também tem a obrigação de dar condições de trabalho, não é, Edinho? Nós somos aqui da iniciativa privada, mas você não tem também a obrigação, não está no teu contrato, você atirar pela janela, ser suicida, né? Graças a Deus, nós trabalhamos na Bitcoin TV, que nos dá toda essa liberdade de expressão, mas não pense que isso não acontece nas empresas, aí nos baixos escalões, né? Funcionários que, por necessidade, são obrigados a trabalhar e sofrem sanções por imposições injustas, né? Você falava ali no PIB da China, no intervalo, nós conversávamos, realmente cresceu o PIB da China com trabalho escravo, que muito capitalista brasileiro gostaria de ter. E até tem, né? A gente tem 10 milhões de pessoas passando fome. E Miguel Brambila, como é que a gente pode analisar esse período
uma breve relação à exposição, faltam praticamente 5 minutos para nós encerrarmos o programa. Como é que a gente pode fazer uma avaliação sobre assédio moral em períodos de pandemia? Não existe um estudo nesse sentido, mas quantas pessoas tiverem que calar-se, né, pelo medo de perder seus empregos, Miguel? Isso é diário, né? Pandemia e, inclusive, o assédio moral público, eu diria, para o cidadão é aumento de preços que está acontecendo, inclusive, né? Aumento de aluguel, aumento da comida. Eu acho que isso é um assédio moral coletivo, inclusive, mas não tem como provar. As pessoas estão, né? Você veja, por exemplo, não somente moral, mas o assédio sexual também, né? É muito complicado porque as mulheres, principalmente, são vítimas disso. Não que homens não possam ser vítimas, mas as mulheres, principalmente, são vítimas do assédio sexual no trabalho e não tem como provar, ou se ela se expõe, né? Se no estupro as pessoas dizem que a vítima do estupro provocou, ainda sendo criança, como aconteceu recentemente no caso da menina grávida, né? Nós somos primitivos ainda e cruéis como humanidade. Não adianta termos a ilusão de que nós avançamos. Então a questão do assédio moral, né? Inclusive nessa questão dos médicos, do INSS, né? Eu acho que a população tem que ser solidária. Assim, se você quer condições de trabalho, você tem que entender, apoiar o que é justo, né? Não a alopragem. Né? Eles não estão dizendo nós não trabalhamos nunca mais, estão pedindo condições de trabalho, é pandemia, não é? Então, nesse período todo, são 6 meses, não daria até para ter se criado aí condições melhores nos prédios do INSS, daria sim. O que acontece é que tem muitos prédios do INSS abandonados pelo governo que não administra o patrimônio público e depois começa do zero buscando mais dinheiro, né, com reformas tributárias, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, querendo tirar dinheiro do povo, né, sempre, como sempre. A gente vive no século XV, sei lá, no tempo do quinto, né? É triste, né? Porque ao mesmo tempo que se rouba, né, você quer ainda estrangular mais o cidadão, aumentar IPVA, né? Aumentar IPTU, né? Ou seja, e a corrupção continua. Por que não se fala nos salários públicos, né? O salário mínimo não aumenta nada. Agora, quanto ganha um deputado estadual, um deputado federal, um governador, né? E ninguém toca nisso, né? É muito fácil. Inclusive, aqui em Caxias tem uma liderança, né, que não vou dizer o nome, né, porque não é necessário, mas que seguidamente ataca o funcionalismo público. Sabe quanto ganha um lixeiro na rua? Né? Não ganha muito mais que R$1.000, não, para andar correndo na rua, correndo o risco de se cortar, de se contaminar. Você que fica atacando os funcionários públicos, sabe quanto ganha, né? Um servidor aí da Codeca para estar trabalhando na rua, quebrando asfalto, né? É muito fácil, né? E enquanto você é Marajá, cobrar do servidor público, né? E aumentar imposto. E os políticos? Perfeito, 10h57, Miguel Brambila trazendo suas exposições. Deixa eu só receber aqui nossa programação para nos trazer uma notícia muito importante. Está chegando agora aqui para nos falar conosco Ivan Esgaraboto. Ivan Esgaraboto pode destacar para a gente a notícia, mais uma, né, Ivan? Mais um óbito na cidade, é isso, Ivan? Fique à vontade. Olá, Brambila, olá, Edinho, e a todos do Sabe Caxias. Olá, meu irmão. Tudo certo? Sempre é um prazer, eu sempre tenho saudades de você, né? Você é uma figura presente sempre no programa. Obrigado. Fica lá, meu irmão. Obrigado pelas palavras. Mas essa informação, infelizmente, Brambila, é o registro de mais um óbito por coronavírus. Portanto, essa informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Caxias do Sul, informando mais um óbito por complicações do coronavírus. O óbito 119 é uma idosa de 84 anos, diabética e hipertensa. Ela internou na UTI do Hospital Pompeia dia 26 de agosto e faleceu ontem, dia 17 de setembro. Dessa forma, Caxias do Sul registra 119 óbitos, sendo 69 masculinos entre 32 e 94 anos e 50 femininos entre 33 e 97 anos. Portanto, Brambila, Edinho, internauta, Caxias do Sul já tem 119 óbitos por Covid-19. Miguel Brambila, a gente vê que o Covid-19 ainda é muito forte, né? Obrigado, Ivan. 10h58, a gente percebe que ainda o Covid é algo muito presente, parece que tem as pessoas que não percebem isso, né? Em Caxias, ainda nós estamos abaixo do índice de mortalidade desta doença.
talvez por uma questão genética, porque se pegarmos aí os números dos contágios, né, os recuperados são muitos, mas que ainda estão, né, e todo dia isso é atualizado, né, que ainda estão na expectativa, porque foram 20 dias, né, aproximadamente, desta senhora que esteve aí em nossos sentimentos, né, mais uma pessoa que deixa sua família, deixa saudades, hoje em dia, né, e eu falo, tenho dias com 86 anos, né, o Brambila, de 102 anos, que morreu recentemente, era meu tio-avô. Então, portanto, né, 84 anos é a quarta idade já, com qualidade de vida pode-se viver. Não se pode banalizar nem mesmo as comorbidades. Não há ninguém que não tenha um tipo de comorbidade, mesmo jovens hoje em dia no Brasil. Então, ainda, felizmente, apesar de termos tanta morte, em Caxias do Sul também, nós estamos num índice bem inferior ao grau de letalidade desta doença. Temos ainda um pouco de leitos, estamos em bandeira laranja, e, Edinho, lá no começo, né, nós já começamos a perceber isso, né, nesse programa, debatendo a questão das máscaras, imediatamente, né, virou um decreto municipal, e eu quero testemunhar aqui, ontem tive que circular pelo centro a pé, numa região central da cidade, e conte-se nos dedos quem estava sem máscara, né? Isso é muito bom, né? No comércio, o álcool gel, e serviços, né? Você na entrada, no elevador, nos ambientes, né? Cheguei a ficar embriagado pelas mãos de tanto álcool gel que passei. E você veja bem que isso reduziu também o contágio em Caxias do Sul, isso foi positivo. Agora, claro, não tem cura, não tem vacina, mas a gente ainda, infelizmente, vai perder a vida, né, meu irmão? 11 horas em ponto, Miguel. Estamos encerrando nossa programação, uma mensagem aí e desejando você um ótimo final de semana, né? E essa semana, final de semana, nós temos o nosso dia 20. Deixar você fazer hoje um fechamento de nossa programação, Miguel. Sim, a minha lista aqui como esposo, né, de serviços, né, só aumenta, né? Mas o tempo tem me ajudado, porque sempre chove o fim de semana, então a minha desculpa preferida é a chuva, né? Mas acho que não vou escapar, né, do quintal, né? E das pinturas, né, e das dos reparos. Né? Eu para administrador da casa aqui sou igual ao presidente, né? Gambiarra, só gambiarra, né? Nada de efetivo, né? Mas vou fazer o que der, não estarei livre e estarei em isolamento social também necessário, Edinho, né? Cuidemos-nos, vai passar. Mas todo dia morre gente, né? Obrigado a você, obrigado ao Ivan, que nos traz notícias também, você que esteve conosco, um bom fim de semana, dentro da medida do possível. Talvez você esteja com alguém da sua família, né, contaminado, ou tendo que trabalhar, né, ou da Brigada Militar, ou da área da saúde, né, ou passando fome, porque desses 10 milhões tem gente aqui em Caxias que está passando necessidade, né? Lembramos das campanhas de solidariedade, né, porque nós passamos bem, até não podemos reclamar, mas a caridade é uma obrigação social. Dias melhores virão. Parabéns à televisão brasileira pelos 70 anos e que possamos irradiar boas notícias para o futuro, porque a mente também se constrói. A crítica é necessária, a necessidade de analisar é real, mas também a obrigação de apresentar soluções, né, faz parte do processo. Não basta simplesmente levantar, né, o dedo, mas sim trabalharmos juntos para uma sociedade melhor. Obrigado, meu caro Edinho Soares. Abraço, meu irmão. Amigo, apresentador deste programa, 167 edições hoje, Edinho, né? Olha só. Voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser, meu caro querido irmão. Ok, grande abraço a todos, então. Tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.